pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Olha bem, a gente sempre sabe que nas eleições acontece uma série de coisas, às vezes coisas boas e às vezes coisa ruim. Nesse caso, o exemplo não foi muito bom. Por quê? Olha bem, mais de 50 ou quase 50 mil eleitores praticamente anularam o voto que ia dar para o candidato do PSOL, o Boulos. Agora, por que eles anularam o voto? Eles foram votar e, em vez deles colocarem o número do partido, que é o partido do Boulos, que é o PSOL, eles colocaram o partido do PT, que apoiava o PSOL. Então, colocaram, em vez de colocar o número 50, eles colocaram o número 13. E colocando o número 13, anularia o voto para prefeito. O voto para vereador que eles fizeram, tudo bem, mas o voto de prefeito foi anulado. E tem um outro porém. Eles foram eleitos, tanto o Nunes como o Boulos, com uma quantidade de votos quase igual. Mais ou menos com uma... Boulos ficou no segundo lugar com cerca de 25 mil votos, praticamente, a menos que o Ricardo Nunes. Quer dizer, se esses quase 50 mil votos, que inclusive foram anulados, o Boulos teria ganho as eleições. Quer dizer, teria ficado em primeiro lugar. Agora, esse tipo de coisa também, eu acho que faltou informações dos candidatos. Na propaganda eleitoral, deveria constatar esse tipo de coisa, que não era o número do candidato, do partido que estava apoiando, porque o PT apoiou o PSOL, porque eles tinham feito um acordo. Isso lá na campanha presidente da República, quando o PSOL apoiou o PT. E agora foi o inverso, o PT apoiou o PSOL na candidatura do Boulos à Prefeitura de São Paulo. Agora, a confusão dos eleitores, se não tivesse ocorrido, era bastante provável que o Boulos teria terminado em primeiro lugar. Agora, infelizmente, na próxima, no segundo turno, esses eleitores têm que ficar espertos. Que não é o PT que está disputando a prefeitura. Quem está disputando é o PSOL. O PT está apoiando o PSOL. Então,
o candidato que é petista, o eleitor que é petista, ele tem que colocar o número 50, não é o número 13. Porque se coloca o número 13, você está anulando o voto. Porque você está votando em um partido que não tem candidato. Só tem candidato a vereadores. Por exemplo, se o eleitor não quer votar em um candidato a vereador, ele pode votar só no 13, que é no partido. Aí é válido. Agora, para a prefeitura, não. Agora, no segundo turno, é só candidato a prefeito. Então, o pessoal tem que ficar esperto de não anular o voto, que é justamente para não deixar o candidato do Bolsonaro ganhar as eleições. Porque o Ricardo Nunes, além de ser um incompetente, ele é apoiado por um cara que é pior que ele. Porque o Bolsonaro é pior que o Nunes. O Bolsonaro é um incompetente. Tanto é incompetente que ficou 4 anos na presidência da República e não conseguiu se reeleger. Agora, por que não se reelegeu? Porque não fez um governo decente. Ele fez tudo para prejudicar a população. E quem é que dá o voto? É a população, é o trabalhador. E ele sacaneou o trabalhador. Em primeiro lugar, ele congelou o salário mínimo. Depois, aumentou o preço da gasolina, que foi para mais de R$10. Veja bem, um óleo, aquele óleo sem vergonha de soja, óleo de cozinha, estava R$16. Hoje em dia está R$4,50, R$4,80. Então ele sacaneou, o Bolsonaro sacaneou a população. Aí a população deu o retorno e não votou nele. Votou em quem tinha feito alguma coisa útil para a população, que foi justamente o presidente Lula. Agora, nas eleições da prefeitura, olha bem, e você veja bem como que são as coisas. Em muitos lugares do Nordeste, que o Lula fez uma série de coisas, o candidato apoiado pelo Lula não ganhou as eleições. Não dá para entender isso. Inclusive aquelas cidades que tiveram inclusive aquela canalização do Rio São Francisco. Muitas delas votaram em candidato apoiado pelo Bolsonaro. Olha a cabeça dessas pessoas. Agora, o pessoal tem que ficar esperto nas próximas. Agora vai vir o segundo turno das eleições. Tem que ficar esperto e não votar nos candidatos que são apoiados pelo PL, pelo partido do Bolsonaro. Eu tenho falado isso aqui o tempo todo. Por quê? Porque o PL é um partido que sacaneia a população. O partido da extrema-direita, a população pobre não pode votar nele. Tem que votar num outro partido, que não seja o partido apoiado pelo Bolsonaro, que é o PL. Não vote nesse candidato. Você veja lá, o candidato que está sendo apoiado pelo Bolsonaro,
pelo PL, não vote nele, porque ele não quer o bem-estar da população. Candidato que é apoiado pelo PL, que é partido da extrema direita, é aquele que quer deixar o pobre mais pobre e o rico mais rico. Então não vote nos candidatos da extrema-direita, porque essa extrema-direita, o PL, o partido do Bolsonaro e os bolsonaristas, foram justamente eles que fizeram aquele ato de terror na Praça dos Três Poderes. Foram eles que fizeram aquele ato, que destruíram, inclusive, o patrimônio público, cultural e artístico. Agora, é o fim da picada. O Lula faz as coisas para a população vai lá e vota no PL, no candidato apoiado pelo PL, no cara de extrema direita. A população também tem que ficar esperta, como esse pessoal que votou no 13, votou no PT. O PT é o partido que está apoiando o Boulos, que é o número 50. Então, quando for votar, tem que votar no número 50. Não é no 13. O 13 só está apoiando. O PT está apoiando. O Lula está apoiando. E nós, por exemplo, temos que ganhar em São Paulo para acabar com essa sacanagem dessa extrema-direita que está arrasando com a cidade. Tem que acabar com isso. Então tem que votar direito. Tem que chegar lá e não votar no 13, votar no 50, que é o candidato do PT, é o candidato apoiado pelo PT. Só que o número é 50 e não é o número 13. Porque, olha bem, se tivesse votado no 50, e tem outra, foram vários lugares que fizeram isso. Entendeu? Foram vários lugares. Vou até citar algum dos bairros que votaram no 13 em vez de votar no 50. Pessoal, uma boa parte de São Mateus, Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo, Cidade Dutra, que normalmente vota em peso no PT, também anulou o voto porque votou no 13. Essas regiões é forte o apoio, inclusive, no Boulos. Agora, anulação do voto por erro de número. Agora, é o fim da picada, porque se tivessem votado direito, o Boulos teria ganho as eleições, inclusive. Agora, na cidade de Dutra, por exemplo, olha bem, foram 1.797 eleitores que cometeram esse erro. Agora, quando vai votar, tem que prestar atenção. Tem outros lugares, por exemplo, Jardim Helena, também cometeram o mesmo na zona leste de São Paulo. Um monte, Cidade Dutra, então, foi um monte de gente. E na Cidade Dutra,
no extremo de São Paulo, onde a esquerda, o PT, tem uma força muito grande, tiveram esses votos. Inclusive nessa região da Zona Sul de São Paulo, 1.800 eleitores digitaram o número 13. Agora, teve também aquele caso daquele tal das fake news, que inclusive aquele o tal de Marçal, ele fez confusão proposital no debate, dizendo que era para o pessoal votar no 13. E o pessoal acreditou nele. Agora, esse pessoal que cometeu o erro, agora ele tem que ir esperto no segundo turno e votar direitinho, que é só um número. É os 50 que tem que votar, para não anular o voto, porque senão a gente perde as eleições. Aí a extrema-direita deita e rola. Já chega o governador de São Paulo, que é um bolsonarista de extrema-direita. E esse pessoal de extrema-direita foi justamente eles que cometeram aquele ato de terror lá na Praça dos Três Poderes. E isso para dar o golpe de Estado na nossa democracia. Porque o objetivo deles é acabar com a democracia. Eles querem dar o golpe de Estado para implantar no Brasil a ditadura militar. Só que ditadura militar nós não queremos. Sabe por quê? Porque nós já tivemos a ditadura militar. Então, ditadura militar, nem pensar, porque nós sentimos na carne o que é a ditadura militar, certo? Então, ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais. Vou até repetir, ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais. Agora, pessoal, vocês que votaram no 13, vamos lá e votem no 50 agora, certo? Pelo menos tem o segundo turno para fazer direito. A gente até entende porque votou no 13. Mas agora tem que ser número 50. Digitar o 50 direitinho. Principalmente o pessoal da cidade Tiradentes, Grajaú, Cidade Ademar, todo São Paulo inteiro. Porque é justamente São Paulo inteiro que está sofrendo as consequências de ter um prefeito incompetente. Porque esse cara que está aí, esse Ricardo Nunes, que é apoiado pelo Bolsonaro, é um incompetente. O que ele está fazendo em São Paulo é o caos. Então vamos votar direito. Na próxima, número 50, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? E tem outra, juntos nós somos mais fortes, certo? Então fico por aqui, pessoal, e um tchau, certo?